você? Tudo jóia. Ô, Mã, assim, eu tô montando um arranjo de Dia das Mães pra você e eu queria saber, assim, caso você pudesse escolher, que planta você gostaria que eu colocasse no arranjo? Orquídea. Ah, ok. Se você quisesse, assim, um arranjo com orquídeas e com mais alguma plantinha vizinha, o que eu podia pôr, assim, que deixasse qualquer mãe feliz? A qual você quiser feita com sazon. Se tiver sazon, qualquer uma. Então, Mã, mas vamos supor que não tem essa planta qualquer uma. Você quer um arranjo que tem mais flor ou mais folhagem? Mais flor. Mais flor, né, Mã? Mais flor. Eu gosto mais com flor do que com folha. Com flor do que com folha. E então, se tiver bastante florzinha assim, eu posso fazer um presente que é uma joia pra você. De qualquer forma, será uma joia, porque você vai ter que me entregar. Mã, um beijo pra você. Muito obrigada por ter participado do vídeo do Minhas Plantas. Beijo. Já sabe, né? Mãe é quem manda e filho obedece. Eu vou te ensinar a fazer um arranjo Dia das Mães que vai fazer sucesso aí na sua casa também. Why do I miss you when you do me wrong? Quando se pensa em presente para Dia das Mães, quase sempre a gente imagina flor. Não sei como é aí na sua casa, mas a minha mãe gosta de flor até quando a flor não é o presente. Então hoje eu resolvi juntar essas paixões porque muitas mães por aí são loucas por flores e principalmente por orquídeas. Eu vou te ensinar a montar um arranjo. Eu estou usando de base um porta-joias, mas na verdade você pode montar esse arranjo em vários tipos de bases charmosas. Não precisa necessariamente ser algo que você compre na floricultura, no garden center, na seção de jardinagem. Eu estou usando um porta-joia para tentar coisas diferentes. Você também pode buscar bases para montar o arranjo que não sejam vasos ou cachepôs. Tem muitas coisas interessantes nos objetos que você mesmo já tem em casa. Importante só se você vai usar uma base que não tem furo como a minha, você vai ter que aprender muito direitinho como rega e como mantém o arranjo para ensinar a sua mãe, tá? O porta-joias que eu tô usando tá em casa já faz um tempão sem uso. Tem essas esquadrias aqui e as peças de vidro, as partes de vidro, são só encaixadas. Isso significa que quando você molha, escorre água pelos cantinhos. É importante você conhecer bem as características da base que você vai usar, se a tigela está trincada, se sai água pelo trinco, para você preparar o substrato sabendo disso. Você vai usar orquídea junto com cravina. A cravina vai aceitar crescer no substrato de orquídea, mas a orquídea precisa de um pouquinho mais de umidade. Então você vai ter que fazer uns cambalachos aqui no substrato para todo mundo conviver no mesmo vaso. Sabendo que o vaso escorre mais água ou menos, você faz adaptações. Se você está usando uma tigela que não tem como furar, é bem importante que você prepare um substrato bem solto, com bastante casquinha, para que você consiga virar o arranjo para escorrer o excesso de água. Acalma o coraçãozinho nervoso que eu vou te ensinar a molhar e escorrer no final desse vídeo. Vamos montar? Primeira coisa que você precisa de um saquinho plástico transparente que serve mais para dar uma poupada na peça. O saquinho serve para você criar um miolo mais úmido e uma borda mais seca. Calma que eu já te mostro. Vou fazer uma camada de 1 dedo de substrato de orquídeas. Esse aqui é o da All Garden que a gente está usando. Só para firmar, tá? Para eu conseguir começar a montagem. Mesmo que a base que você esteja usando seja uma peça por igual, toda vez que você monta um arranjo, você tem que lembrar que um lado dele vai estar sempre sem sol ou sem luz
e o outro lado vai estar olhando para a janela ou para a luz. Começo então da Phalaenopsis. Essa mini Phalaenopsis é uma das muitas variedades que são produzidas aqui em Olambra pelo grupo Terra Viva, e ela é uma planta muito valente, fácil de trabalhar em arranjos, porque ela é pequena, ela se ajeita, se adequa a vários tipos de base e aceita vários tipos de vizinhas. Quando a gente trabalha com orquídea que está florida, a gente toma o cuidado, de ser muito rápido e 2, de mexer o mínimo possível no substrato que ela veio, tá? Então eu vou só encaixar esse substrato aqui, esse torrãozinho de raízes aqui, dou uma ajeitada para ela ficar bem firminha e completo com um substrato de orquídeas aqui pertinho. Antes de você colocar as próximas plantas, eu vou te ensinar um truque de florista, tá? Que é pro seu arranjo ficar luxo e riqueza. Porque, criatura, não faz sentido você ter uma peça de vidro maravilhosa que você colocou um saquinho plástico e o saquinho tá aparecendo no meio do vidro, coisa feia, horrorosa, né? Só que para dar certo o meu truque, você precisa começar a plantar por dentro. Então, eu vou fazer uma borda falsa com a mesma casquinha de orquídea que tem dentro, só que essa da bordinha vai ficar seca, ela não vai ser molhada quando você regar, entendeu? E por isso ela vai poupar a sua peça da umidade das regas. Vou usar mais uma flor que chama Pink Kisses. Então, dentro de um porta-joia com uma orquídea, eu ainda vou mandar beijinhos pink para minha mãe. Essa é uma planta produzida pela Bioplugs. Ela produz essas florzinhas que realmente parecem uns beijinhos e que gostam de sol fraco. Então, eu preciso colocar esse arranjo no sol fraco, tá? Ela precisa, as plantas todas que estão aqui precisam tomar pelo menos algumas horas de sol de manhã cedinho ou no fim da tarde, senão o arranjo vai ficar sem flor muito rápido. Venho aqui com a pontinha dos dedos e vou fazendo um cafuné para soltar um pouco as raízes e diminuir o torrão. Soltei a planta, deixei o torrãozinho de raízes bem fofinho e agora eu venho e acomodo a Pink Kisses aqui no meio do meu arranjo. Essa daqui é uma Peperomia puteolata produzida por Acosta Plantas, um produtor de folhagens aqui de Olambra, e é uma planta que vai completar esse desenho porque tem uma folhagem bastante diferente. A dela é larga, brilhante e toda listradinha. Além disso, o mais legal é que ela vai fazer esse rabicó para fora do arranjo. Se você tiver dificuldade em encontrar esse tipo de folhagem, adapta ao que você encontrar de planta pendente na sua região. Agora vamos a grandes dilemas da humanidade quando se fala em arranjo. O primeiro deles é, mas o saquinho não vai abafar as raízes? Verdinho, o saquinho abafa as raízes tanto quanto plantar num vaso de vidro, tanto quanto plantar num vaso sem furo, tanto quanto plantar numa tigela, ou seja, não faz nenhuma diferença. Se a água não pode sair por baixo, ela vai ter que sair por cima. Já te mostro como fazer isso, aguenta aí. A borda do saquinho que sobrou, a gente vai cortar o excedente e o restante nós vamos enfiar lá no meio e esconder. Aprende comigo uma regra dos arranjos, o que eu não vejo não existe. Como regra, antes de mais nada, você passe longe do pulverizador, esconde os sprayzinhos da sua mãe e dê, junto com o arranjo, uma seringa para ela, tá? Pode ser uma seringa pequena, dessas que você compra em farmácia, não importa o tamanho. O que é legal é que seja uma forma direcionada de molhar, ó. A seringa te dá controle. Não tem fórmula, porque pode mudar a quantidade de plantas que você usou, o tamanho da peça que você está fazendo, o tipo de substrato que você tem. E mesmo que você faça igual que nem o meu, você pode morar numa cidade com um clima muito diferente do que eu tenho aqui.
ponha o dedo no substrato antes de molhar de novo. Ensina a sua mãe. A minha, ó, eu cansei, mas eu consegui finalmente fazer, né, mãe? Tudo bom? Finalmente eu consegui fazer minha mãe entender que tem que usar a pontinha do dedo no substrato antes de regar, em vez de se fiar em formulinhas. Aqui eu usei um pouco mais de meio copo d'água. Caso você perceba que está aparecendo água na peça, que está com a planta muito molhada, que ao pôr a pontinha do dedo não seca nunca, pode ser que tenha muita água. Se a peça não tem furo, não tem como a água sair por baixo. É por isso que a gente não fez camada de drenagem. Se a água não pode sair por baixo, ela tem que sair por cima, entendeu? Vou exagerar então. Faz de conta que eu pus muita água. Pego a minha peça, coloco a mão para segurar as casquinhas e tombo. Repara que se a água não sai por baixo, ela tem que sair por cima. Pode ser que caia um pouquinho de casquinha, mas o mais importante é cair água. Oi, Mã, tudo bom? Terminei de montar o seu arranjo, eu queria usar uma pedrinha para enfeitar. Pode ser uma pedrinha verde ou cor-de-rosa? Que cor é minha orquídea? Que exigente. Você tem uma orquídea bem roxa e uma cravina rosa e roxa. Então tem que ser rosa, né? Não pode ser verde. Sim, senhora. Um beijo e até mais. Então tem que ser rosa. So stay with me, baby. 'Cause without you, you know I'm blind. Quanto tempo dura? Tomando sol, dura até 1 ano. Se não tomar sol nenhum, vai acabar entre 3 meses e 6 meses no máximo, tá? As plantas vão perdendo flor, depois elas vão ficando mais pálidas e se você não socorrer, elas acabam morrendo. Se tomar sol, elas crescem, continuam a florir, mas mesmo assim, depois de 1 ano, você vai ter de fazer uma reforma. Isso é um clássico para qualquer arranjo. As plantas crescem, o espaço fica apertado e depois de um tempo é inevitável, você vai ter que reformar. A gente colocou as bolinhas de Osmocote, né, que é o adubo de bolinha que estava no substrato. Daqui a alguns meses, você pode cavar perto do lugar onde você pôs, porque o Osmocote é bastante didático. Ele some depois que ele já fez o trabalho dele. Somente quando não tiver mais bolinhas visíveis é que você pode adubar de novo. Não importa qual é o tipo de adubo que você vai usar, se mineral ou orgânico, mas você não deve usar 2 adubos ao mesmo tempo. Espera acabar a ação do Osmocote para você colocar um novo adubo, tá bom? Se você tiver dúvidas sobre como adubar, tem vários vídeos no canal. Dá uma olhadinha no site Minhas Plantas, na parte de busca escreve adubo. Você vai ver um monte de conteúdo sobre isso. Um beijo, até mais!